já estão agendadas, fica. Mas aí, quando Deus quer, as coisas acontecem. E aconteceu e a gente pôde estar aqui com a felicidade ainda maior de estarmos partilhando aí esse momento com o Ricardo. Eu tenho muitos motivos de felicidade, né? Vera estava lembrando há pouco que eu dizia sempre, nas minhas experiências oracionais durante na última jornada, que eu pedia muito a Deus, né? Por um ar-condicionado, um ar-condicionado aqui. O ar-condicionado chegou. Porque assim, eu transpiro muito. Se eu estou transpirando com o tempo menor, pense aí, em um sábado à tarde, aquele sol quentíssimo, e eu mostrando que estava vivo, muito vivo. Né? Então, assim, estou muito feliz com a reforma que vocês fizeram. Eu sempre digo que a casa da gente é um termômetro interessante, porque ela reflete o quanto a gente cuida e gosta da gente. Né? Eu costumo dizer também que banheiro é um termômetro extremamente interessante. E o de vocês passaram no teste. Em vários. Sem energia no primeiro momento, com luminosidade suficiente. A forma de fechar o banheiro, bem na sua característica artística, né? E assim, muito assim, produtiva, econômica, prática, eficiente, de verdade. É, precisa ir, né? A sua pintura também assim muito expressa bem a ideia da casa, né? Da semente, assim muito legal. Fiquei muito feliz, cores, o contraste, sem atrapalhar as coisas. São detalhes, e isso tem tudo a ver com o nosso tema. São detalhes que expressam amor, são detalhes que na própria expressão do amor já indica o serviço. E isso reflete naturalmente os nossos ambientes em como nós convivemos com as possibilidades. Né? Então, assim, é, fico extremamente feliz quando eu chego em um lugar que a gente percebe que o lugar da gente se encontrar na busca e no desenvolvimento da nossa espiritualidade sejam marcados por ideias, né, emoções e sentimentos positivos, como amor, como cuidado, como serviço. Isso indica o quanto nós estamos buscando, estamos em processo, né? Mas assim, ter esse cuidado. E esse ano a gente viveu assim algumas experiências, uns projetos bem interessantes, não foi, Helena? Na região, né? Assim, por onde a gente foi. Tivemos assim várias cidades próximas e as pessoas iam e todas elas falavam ainda das dificuldades da pós-pandemia, de retomar as atividades, de como o centro estava mesmo precisando de cuidados, fisicamente falando, e o trabalho espiritual que acontecia dentro dessas disposições, inclusive de harmonização entre as pessoas. Inclusive de harmonização entre as pessoas. Seja da própria casa, seja de outras casas, e que se conseguiu vencer algumas dificuldades, algumas arestas, e a gente pôde ver o quanto a espiritualidade atuou na região como um todo, pouco importando onde estaríamos naquele momento. Assim, o projeto espiritual foi muito interessante. E isso assim nos deixa, né, felizes por poder participar, mesmo que a nossa participação seja mínima, porque assim, a arquitetura espiritual para poder fazer o que faz, nossa. Às vezes, eu ia teve lugares que foi bem dentro dessa característica, mais alegre, mais divertida, e aí eu comentei com a Ilana assim, às vezes eu me sinto só o palhaço. Né? Você vai, faz uma graça, as pessoas mudam o padrão vibratório, dão uns sorrisos e tal, todo mundo fica bem, a espiritualidade aproveita aquela energia, faz tudo o que precisava ser feito, e assim, e a gente acaba, entre aspas, levando aí os louros da questão. Tipo, nossa, foi.
E eu fico pensando no trabalho de dedicação, nesse serviço maravilhoso que a equipe espiritual faz, na maioria das vezes no silêncio deles. Por vezes a gente não alcança 10% do que foi feito para nós mesmos, para a instituição, para a redondeza, para os espíritos que foram resgatados naquela experiência. E só tem uma coisa que pode justificar tudo isso. Fica parecendo um clichê, mas quem tem Jesus como modelo e guia sabe que não é. É o amor. Sem o amor, né, essa síntese de todas as nossas emoções e sentimentos, a gente não vai muito longe. A gente até tenta, mas falta combustível. E esse combustível, né, nos leva, mais do que ter um otimismo, a ter um entusiasmo, que na própria definição da palavra, nós temos que o entusiasmo é Deus em nós. Então, como que a gente pode lidar com este fluxo constante? Como nós podemos, né, viver em um contato com a natureza, percebendo todos os elementos que nós, inclusive, já experimentamos em termos evolutivos, como o Ricardo já falou. Então, nós temos aqui todas as possibilidades que nos levam a experimentar essa capacidade de amar, buscar conviver cada vez melhor, e se todo mundo fizer o mínimo de esforço, a convivência muda efetivamente para todos. E ter a consciência efetiva de que a gente não está aqui para outra coisa. A gente não está aqui a passeio. Tá? O Espírito Samuel Bulamarque nos diz no livro O Homem e Suas Buscas que comodidade não é princípio evolutivo. Todo mundo está convidado e convocado para fazer o seu esforço pessoal. E é interessante a gente perceber isso, porque assim, é verdade que para algumas pessoas o esforço parece maior. Mas se a gente bota a régua divina, cada um está na cota que tem que estar em função do que fez, do que viveu, do que experimentou, das escolhas que foram feitas. Então, assim, o que para uma pessoa pode ser muito difícil, para outra pode ser muito fácil. Interessante, né? Você vê aqui Ricardo cantando e né, interagindo, chegando perto, quase nos constrangendo. Né? Eu vi. A senhora ficou assim. Eu não sei se eu chuto a canela dele ou se eu coloco uma ré nessa cadeira e me afasto porque esse sujeito aqui do meu lado. E aí eu descobri uma coisa extremamente interessante nesse processo. Né? A gente pode ficar constrangido, a gente pode ficar com vergonha, porque na hora até a emoção tomou e até sabia a letra da música, mas sumiu na hora. A gente pode ficar pouco à vontade por saber dos poucos recursos artísticos musicais que temos, no meu caso, por exemplo. E porque uma coisa é escrever a letra da música, outra coisa é cantar a música. E você pode também sorrir, como muitas pessoas fizeram. E aí, Ricardo, ao perceber que o sorriso era, pelo amor de Deus, me salve, aí ele lembrava de que fora da caridade, uma salvação ia para outra pessoa. E quando nós vamos misturando tudo isso, jogando no nosso liquidificador das subjetividades, a gente descobre coisas extremamente especiais. A gente descobre coisas que só quem permite viver. Né? E aí, assim, Ricardo nos colocou para ficar de pé. Tem que levantar. Né? Já estava aqui tão acomodado, e a ideia da acomodação é algo que nos atrapalha muito em termos evolutivos. Bora, a primeira vez, mexe para lá. Bom, mexer até vai lá, mas sem jeito, mas ainda fazer. Ah, aí assim, olha, e de forma interessante, isso no próprio animador. Porque a gente que está fazendo também, nós não deixamos de estar, né, sem estar em contato com as nossas questões. Quer ver uma coisa horrível? E ele, quase no limite do desespero, ele disse logo no canal: me ajudem. Pense no que é alguém tentando fazer uma dinâmica e todo mundo assim, ó. Gente, não, então pular de cá. Horrível isso. Né?
Aí a gente descobre uma coisa fantástica em termos de serviço, de caridade. E Emmanuel sintetiza isso de forma maravilhosa. Cada um dando o pouco que pode, nós vamos conseguir o muito que precisamos. A gente só precisava levantar, a gente só precisava aceitar e acolher o que ele estava propondo. E aí, quando a primeira vez foi, aí ele se sentiu mais à vontade de dizer, bom, agora é para valer. Aí a energia dele expandiu ainda mais, e aí nós fomos como uma onda no mar. Lembrando Lulu Santos. E vivemos aquela experiência. Aí, agora pode sentar. E aí todo mundo sentou mais desperto, conforme você mesmo disse, agora despertamos mais, né? Mais despertos, mais conscientes de si, em uma, né, comunhão entre mente e corpo, espírito, matéria, manifestadas ali. E aí foi como a gente viveu, né, o que viveu. E aí, como disse nosso amigo Roberto Carlos, se chorei ou se sofri, o importante é que emoções eu vivi. Né? Então, nós vamos trazer aqui algumas ideias sobre essa questão. Em termos introdutórios, eu quero lembrar que o amor de Deus e a vida de Jesus é uma expressão sem abismos. Não precisa de ponte para pensarmos sobre o amor de Deus e a vida de Jesus. O amor de Deus é exemplificado, materializado na expressão humana na vida de Jesus. E todos nós podemos fazer isso. E em certa medida já somos assim. A questão é a medida. E a medida da boa convivência que Ricardo trouxe aqui de Léo Buscaglia no livro, que está lá no capítulo 1, Amor Além. Quando a gente pensa sobre essas questões, a gente ainda separa muito, né? Pensar sobre espiritualidade, pensar sobre Deus, pensar sobre a nossa essência espiritual, é como se fosse uma coisa apartada do que nós vivemos e do que nós somos. Isto é o que somos. Né? Nós somos espíritos. Nós não vamos ter um espírito depois que desencarnar. Nós somos. Somos espíritos de uma experiência material. Somos espíritos encarnados. E aí, no Livro dos Espíritos, Kardec vai, por uma questão didática, dizer que somos almas, espíritos encarnados, e que quando desencarnamos, aí a nomenclatura é do espírito. Aí eu já pergunto, e aí especialmente para a galera que está estudando, bom, se eu estou encarnado, eu sou alma, se eu estou desencarnado, eu sou espírito. E se eu estiver encarnado, mas fora do corpo, em desdobramento, lá eu sou alma ou espírito? Ok? Essa é a interface fantástica que faz com que Kardec, tanto no que é Espiritismo, quanto na introdução nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, ele diga no sentido lato. É a mesma coisa. Eu estou usando de forma diferenciada por uma questão didática, para a gente saber exatamente do que a gente está falando quando a gente se refere a um espírito, mesmo sendo espíritos, mas que nesse momento somos almas. Né? Lembrando Platão de ânima, aquilo que anima. E aí, dentro dessa perspectiva que buscamos, entender que tudo que a gente faz e vive é espiritual. E isso faz toda a diferença. Os nossos raciocínios materialistas, que, né, que é resultado de toda a nossa formação materialista, ainda nos persegue. A gente pensa e toma decisões como se as coisas não fossem continuar. E as coisas continuam. A gente, por exemplo, pensa sobre uma enfermidade e diz é incurável. Sim, mas você está falando isso para quem? Para o seu corpo ou para o espírito? Ok? Para o espírito, nada é incurável. E aí, seja uma doença, seja uma dependência qualquer. Nossa, eu não vou vencer isso nunca. Vai sim, você vai vencer. Você já está vencendo. Você está em luta. Você está fazendo o bom combate que Paulo de Tarso se referia. E aí eu quero lembrar o pensamento de Victor Frankl, o pai da logoterapia, ele que viveu experiências em campo de concentração. Ele diz uma coisa que é fenomenal. O nosso sofrimento só nos leva ao desespero se não tiver sentido. Se tiver sentido, a gente não chega ao desespero, porque a gente compreende o porquê. E aí eu vou aproveitar, né? A gente tem um bebê presente que está ali fora agora,
E a maior parte aqui, mulher. O parto, a dor do parto. Como ficar naquela felicidade toda depois de toda aquela dor? Se não tiver um sentido, se não tiver um propósito, Deus que me livre. Eu quero mais isso nada. E sabemos que algumas mulheres dizem isso depois do primeiro parto. Ora, tudo bem também, ok, é processo. Ainda não conseguiu dar um sentido, ainda não conseguiu dar um propósito. Foi uma experiência predominantemente biológica. Na hora que agrega o elemento espiritual, que dá um sentido, que dá um propósito, a dor foi grande, quase morreu, teve complicações no parto. Mas quando houve um chorinho, quando vê aquela criaturinha com a carinha toda amassada ainda, acha que é linda. Veja o que é ressignificar. E aí, assim, mais do que nos ver naquela experiência, a gente vê, mesmo que a pessoa não use essa denominação, vê ali a manifestação divina. Tipo, Deus existe. Nós somos até co-criadores, até ajudamos. Ah, contribuímos ali com o espermatozoide, com o óvulo, o processo de gestação, joia. Mas assim, o que mais que está aqui é uma prova inequívoca da existência de Deus. Então, essa relação, e Deus é amor, né? Essa relação nos leva a entender por que Jesus nos recomenda amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque sem ele falta o alfa. Sem ele falta o início. Sem ele falta a condição de. Ricardo passeou aqui por algumas perspectivas psicológicas e psicanalíticas, falando do nosso processo evolutivo, usando as referências etárias, dentro das características psicológicas. E tem coisas que para alguém pode não fazer falta nenhuma e para outras pessoas pode fazer muita falta. Ainda essa semana eu recebi a pergunta de uma pessoa exatamente assim: Lindomar, me ajude a entender por que faz tanta falta quando eu nasci eu não ter tido o direito de ter o leite materno. Minha mãe não pôde me amamentar. Tem gente que não teve essa experiência e isso não marcou. Tudo bem, não tem leite materno, que vem outro leite, eu não quero ficar com fome. Olha, eu estou com fome, o que é que tem para comer? Isso está ótimo, eu não quero ficar com fome. Mas tem pessoas que dizem assim, eu quero comer isso, se eu não tiver isso, pode até ter uma outra coisa, até melhor. A pessoa diz, mas eu não quero não. E já tem gente que diz, nossa, mas eu vim aqui comer isso, olha, mas hoje não tem, então tem o que aí? A pessoa consegue ressignificar mais fácil. Então, e aí eu lembro que uma vez eu perguntei para uma pessoa, assim, né, em algumas situações que eu tinha visto com a pessoa, eu disse assim, sua capacidade de ressignificação é boa. Aí a pessoa me respondeu assim, porque tinha tido assim, ela tinha procurado comer determinada coisa e sempre chegava e não tinha. Aí ela pediu outra coisa. Aí ela me deu uma resposta que eu achei fantástica. Eu amo muito isto, se referindo lá ao prato, mas eu amo mais comer. Então, assim, se não tenho isso, eu vou comer o que tem. A capacidade de transformar o limão em limonada é uma expressão de sabedoria nossa. E isso sempre vai estar marcado dentro da perspectiva de uma consciência do que eu tenho que aprender com isso. O que eu tenho que aprender com isso? Dr. Range, no livro Saúde em Plenitude, ele nos chama muita atenção, relacionando a dor. Está doendo? Tá. O que você tem que aprender com essa dor? Aprenda logo e a dor vai embora. Mas vai mesmo, parecendo mágica, se o processo for integral. Se o processo for parcial, você reduz, mas ainda convive com ela um pouco mais. Mas se eu conseguir entender o que a dor me traz como lição, é assim, ó. Isso é, cadê a dor? Já foi. Porque a dor é uma professora muito usada quando a gente se nega a ouvir as lições do amor. E aí, dentro disto, vale lembrar, em Marcos capítulo 10, versículo 45, que quando Jesus disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir.
Ora, se eu consigo amar e não consigo servir, tem um equívoco aí. O que eu estou chamando de amor pode até ser um projeto, mas ainda não é. Não vamos encontrar uma única pessoa no universo que já consiga amar e que não tenha disposição de servir. Segundo Emmanuel, amar é servir. E ele nos diz isso através do médium Francisco Cândido Xavier de forma tão interessante, porque Chico demonstrou através da própria existência o que é viver essa dimensão do amor e do serviço nessa comunhão. Então, assim, amar e conviver com Jesus é, inequivocamente, um desafio para todos nós. Algumas pessoas querem determinadas coisas em termos espirituais, mas não pensam no custo disso. Tudo tem preço. Tudo tem preço. Se a gente está disposto a pagar, é que é outra questão. Dr. Hans contou uma vez, em um dos seus evangelhos, que uma pessoa desencarnou, e aí ele foi, acolheu, ajudou, e a pessoa, depois de um tempo, se apresentou para ele e disse assim: Dr. Hans, eu estou decidido, eu quero lhe ajudar, eu quero lhe acompanhar. Aí o Dr. Hans olhou para ele e disse assim: você quer mesmo? Olha, eu acho que você ainda não tem condição. Tenho sim, o que não me falta é disposição. Eu quero lhe acompanhar. Aí o Dr. Hans disse: então tá, vamos. E aí uma atividade, outra. E aí quando terminou a segunda, a pessoa perguntou assim: agora a gente descansa? Ele disse: não, temos uma outra. Aí foi. Depois, quando estava na quarta, a pessoa disse para ele assim: Dr. Hans, agora a gente descansa? Aí o Dr. Hans olhou para ele e disse, segundo o próprio contando: você sim, porque eu ainda tenho outras atividades a serem realizadas. E olha, a pessoa teve uma experiência assim, bem evidenciadora. Por que o Dr. Hans tinha dito para ela ainda assim: olha, você ainda não tem a condição. Às vezes a gente quer e se empolga, mas pode faltar estrutura psíquica para poder fazer aquilo. E se a gente entende o momento certo e o como, além de podermos aqui discutir a metodologia, o como fazer, a gente tem muita boa vontade, mas falta a condição. E aí, se faltar a condição, vai ter reflexo sim. Então, é muito importante termos a consciência do que já temos condição de fazer. Porque senão a gente pode não só se comprometer, como comprometer os outros. Inclusive aqueles que estão mais próximos da gente. Porque, em se tratando das questões espirituais, quando tem os ataques, se não consegue exatamente nos pegar de primeira, pega alguém que vai nos afetar. Tá? Mas por que isso? Bom, por conta da nossa condição evolutiva. Infelizmente, ainda é essa. E aí a gente precisa ter essa condição, porque assim, conviver com Jesus é muito bom na nossa visão romântica. Conviver com uma pessoa no grau de perfeição de Jesus deve ser muito chato. Pense aí, você pensou fora do ponto, você já está desconfortável porque você sabe que não está certo, tem ali alguém na sua frente que faz a coisa certa simplesmente porque é o certo. E aí, assim, você olhar para Jesus e até criticando ele mesmo, Jesus teve lá uma ação de generosidade, de ternura, e a gente assim, se fosse comigo ia ver uma coisa. E aí, na hora que a gente acaba de pensar se fosse comigo ia ver uma coisa, Jesus olha para a gente com muito amor. Tipo assim, eu lhe compreendo, mas não é assim. Já pensou se eu fosse usar esse mesmo raciocínio com você? Nas vezes que você não faz o que deveria ter sido, como seria? Então, assim, veja o desconforto que nós poderíamos sentir. Bom, deixa Jesus aqui um pouquinho, desce. Para as pessoas das nossas relações e pessoas que possam buscar verdadeiramente fazer a coisa certa. E isso acontece de forma simples. E aí isso nos lembra um pensamento zen budista que eu gosto muito. O certo é simples, porque o simples é certo. Se o certo não for simples, qual é a conclusão? O simples não é certo. Ora,
Pensar dentro dessa perspectiva do certo e da simplicidade é pensar em Jesus. Jesus fazia o que precisava fazer de forma simples. Jesus fazia o que precisava fazer de forma certa, né, correta. Então, quando Jesus nos dizia, amai-vos uns aos outros como eu vos amo, em algumas traduções vocês vão encontrar como eu vos amei. Eu preferi colocar no presente. Como eu vos amo. Porque ele não deixou de nos amar. O amei, óbvio, pode servir como extensão, ó, desde, ok? Só que aí, assim, a grande questão é, qual a nossa disposição de amar alguém? E aí, lembrando o outro título da obra de Léo, porque assim, na primeira obra, Amor, o Sentido da Vida, no subtítulo, ele traz uma solução para muitas questões nossas de ordem afetiva, apesar de tudo. E quase sempre quando a gente ama, a gente cobra do outro a perfeição e cobra uma resposta do outro como se fosse uma recompensa por amarmos. E aí Léo nos diz, olha, apesar de tudo, ame. E às vezes a gente diz que não perdoa porque é um absurdo. Como pode eu amar a pessoa e a pessoa fazer isso comigo? Então eu não perdoa. Usa o amor que tem, diz ter, como se fosse argumento para garantir o não perdão. Eu tenho o direito de não lhe perdoar porque eu lhe amo e você fez isso comigo. Ok, ainda não está na convivência com Jesus. Porque quando Léo nos traz o amar apesar de tudo, ele está dizendo, quando nos dispomos a amar, a gente precisa amar o outro como é. Ama as virtudes e ama os vícios, ama, né, os acertos e os erros. E a nossa ideia equivocada de que amar o erro é reforçar que a pessoa continue fazendo. Não. Eu lhe amo como você é. Agora sim, ó, você pode demorar mais ou menos. A gente vai ter que evoluir. A gente vai ter que chegar lá. E só vai chegar lá dentro da condição que cada um apresenta. Então, aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último. E aí, quando a gente pensa nessa relação, porque, ó, quase sempre a convivência nos leva a uma ideia de privilégio, de prioridade. Mas como que não comigo? E aí Jesus diz, olha, aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último. Entretanto, tem uma outra lição extremamente interessante que Jesus nos passa dentro dessa dinâmica, que é o amor a si mesmo. Porque às vezes a gente não quer pedir algo, sempre achando que as questões dos outros são mais importantes, sempre achando que não tem o direito de ter. Ei, acorda que aí também tem um problema. Tudo bem que você não vai egoisticamente dizer, ó, não atenda ninguém hoje não e me atenda. Não. Dá para me incluir? Essa é a proposta. Dá para me incluir? E, se possível, se eu tiver condição, eu até lhe ajudo também a ajudar os outros. E aí, quantos de nós nos pegamos nisto? O próprio Chico caiu nisso. Ele lá com o olho lá, doendo que só, doutor Bezerra receitando todo mundo, depois que ele passou lá mais de 2 horas na psicografia receitando, ele não falou, doutor Bezerra foi embora, e ele não falou nada. E aí tem duas versões para isso. Tá? Uns dizem que foi o Espírito, outros dizem que foi outro. Uns falam em relação ao Emmanuel, outros falam em relação fugiu o nome dele aqui agora. É o que tem um pezão. Que é dos efeitos físicos. Mas lá, eu vou lembrar e falo. E aí, assim, tudo bem. Né? Aí ele chega assim, Chico, não está doendo não o seu olho? Tá, muito. E o doutor Bezerra não estava com você? Estava. E por que você não pediu? Ah, não, mas já tem tanta gente para ele atender. Aí foi e falou. Aí votou. Doutor Bezerra votou. Ô Chico, você está precisando. Olha que lição sutil. Você está precisando de ajuda? Você está bem? Está sentindo dor? Estou. Olha, eu vi, mas como você não falou nada, eu precisava respeitar o seu direito de viver a sua dor, se você quisesse continuar vivendo ela. Ah, o Espírito falou isso de. Não, uma das leis espirituais que mais se respeita é a da liberdade. Você tem o direito, inclusive, de continuar sentindo sua dor, se é isso que você quer. Então, assim, como que eu me disponho agora? Eu não posso dar o primeiro passo e não ter cuidado com o segundo.
eu vou pedir. E se a outra pessoa disser, olha, eu não posso agora, vou ficar zangado, porque como é que pode eu convivendo com você não fazer isso? Então, assim, observe quantos equívocos a gente se percebe. Se percebe. Se Helena me permite, eu vou partilhar uma experiência aqui. Eu não vou nem olhar para ela, porque eu vou contar de qualquer jeito, mesmo que ela diga que não. Aí, estou olhando para cá, não estou nem vendo ela. Às vezes eu chego, assim, terminei a última aula 22 horas. Aí vou chegar em casa lá perto das 23. Aí ela está com uma dor, por exemplo, e não falou nada. Aí vem falar no outro dia. Mas você estava assim? Tá. Você não falou? Porque você já chegou cansado. Não, então tá, muito obrigado. Ela tem todo o direito de escolher passar a noite lá sentindo dor, quando poderíamos ter resolvido. Então, assim, aí me reservo o direito. Se você disser, estou morrendo, eu posso dizer, tá, depois que morrer eu faço uma oração, porque agora eu não tenho condição nenhuma. Eu já estou morrendo antes. Mas, assim, me dê o direito, inclusive, de fazer a escolha. E aí, como a gente. E aí, observe, eu estou querendo chamar a atenção que as questões que nós vivemos de convivência também teríamos na relação com Jesus em função da nossa parte. Da nossa parte. E não precisa falar nada. Às vezes, só a presença do outro já nos incomoda. Porque a gente sabe que está ali alguém que tem uma condição super, mega, hiper diferenciada. Aí você assim, meu Deus do céu, eu aqui do lado de Jesus e com esse pensamento mesquinho. Eu aqui caminhando com Jesus e extremamente egoísta. Eu estou aqui comendo com Jesus e cheio de ciúme. Eu estou aqui, sabe? Quem? O Senhor ama mais quem? Quem fica à direita e quem fica à esquerda? Ó o papo da galera que nos representa. E Jesus tendo que amar. Então, como que nós vamos lidar com essas questões? Está aqui, na primeira dela, em Marcos capítulo 10, versículo 45, o Filho do Homem, Jesus, não veio para ser servido, mas para servir. E ele tinha consciência disso. Servir a Deus e ao próximo com amor. Aqui é o critério. Porque às vezes a gente até serve sem amor. Vocês já ouviram falar da caridade descaridosa? Tinha um grupo que fazia sopa e ia para a comunidade servir. Mas o tratamento que dava para as pessoas que iam ficar na fila para pegar a sopa era extremamente descaridoso. Era xingando, era pegando uns meninos pelo braço, com aquelas unhas assim, tipo o sou antigo, né? Né? Ou os pais mais antigos que pegavam assim, a unha tá lá entrando. Assim, meu filho, quando chegar em casa você vai ver uma coisa. Quem está vendo está pensando que está sorrindo. Mas não. Né? Mais do que uma ameaça. Porque a diferença entre ameaça e promessa filosoficamente é que a promessa você cumpre, a ameaça você pode cumprir ou não. Então, assim, é promessa, não é ameaça, não. Quando chegar em casa, você vai ver uma coisa e o menino está assim, tipo, né? Tentando aliviar a pressão. Bora. Como é que eu posso fazer isso? De que forma? Com amor. Né? Com amor. Então, oi, Ludmila. Máxima espírita. Qual é a máxima espírita? Fora da caridade não há salvação. Como que é essa salvação? A nossa evolução. Eu salvo a mim mesmo à medida que eu evoluo, à medida que eu progrido, à medida que eu me melhoro. Porque sou eu que me comprometo quando eu faço como faço, sendo o meu maior inimigo. Como o Ricardo aqui chamou a atenção. Eu sou o meu melhor amigo e eu sou o meu pior inimigo. Porque tudo que eu faço vai refletir sim em mim. Aí, chega uma hora que a gente precisa orar. E essa prece de amor, que também é cantada, né? Ela também é cantada, nos traz ideias maravilhosas. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie.
No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. Em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Emmanuel Chico Xavier. E aí, assim, esse convite que a gente recebe, essa proposta que nós temos, nos leva a uma compreensão cada vez mais, vamos dizer assim, explícita de que Deus está conosco, nos permitindo cada vez mais a condição de podermos experimentar cada parte dessa. Na música, inclusive, eu acho que nem fala como, fala onde. Onde estiveres agora. Só que muda, né? Muda o sentido. Onde é para lugar e como é estado. Como eu vou estar, onde eu estou. Agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Pense na capacidade divina de nos usar até quando a gente está pensando errado. Até quando a gente está pensando o que não deve. Ainda assim, nós somos usados. Vou dar um exemplo de uma experiência que eu vivi no mundo espiritual em desdobramento. Tinha uma pessoa, a gente foi para o atendimento de uma pessoa e tinha lá um grupo de espíritos em torno da pessoa, no processo de retroalimentação. Obsessivo e retroalimentação. Eles estimulavam o pensamento e aquele pensamento gerava a energia que eles estavam condicionados. E aí, no atendimento destes espíritos, nós usamos a própria forma de pensar do encarnado que estava sendo usada para mostrar para eles: vocês estão pensando que a relação é só aqui, mas vocês já pararam para pensar quantos outros vocês atraem nessa mesma condição em função de vocês estarem pensando de acordo com essa pessoa? Isso serviu para que os espíritos e do grupo que estavam, tiveram 3 que precisaram de outro recurso. Mas os outros, ao tomar consciência, recuaram no processo. Opa! Eles achavam que eles estavam só manipulando, mas eles também eram manipulados. Então, onde te encontres na vida, que Deus te ilumine, né? Que seja a nossa luz, que eu possa, onde estiver, fazer o bem. Agora, cuidado para a gente não ficar criando história. Eu estou fazendo algo errado, eu estou em um lugar ruim e digo, não, lá também eu estou ajudando. Se tiver condição. Senão é só papo. É só uma forma de argumentar na tentativa de ficar lá. Tá? Então, no que fizeres tu, tá? Em cada passo teu, para onde os nossos pés nos levam. Eis a questão. O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec nos faz pensar algo, e aí pensando na obra como um todo, e Ricardo já mencionou aqui, capítulo 10º, 11º e 12º, pensa aqui, o Tozer nos diz, Jesus é o único que sabe o pior de você. Apesar disso, ele é o que mais te ama. E aí entenda aqui você, nós. Né? Só estou trazendo lá o pensamento. E isso me gera um extremo desconforto e, ao mesmo tempo, um extremo acolhimento pela capacidade de Jesus. Jesus sabe o pior de mim e ainda assim ele me ama. Amor, o sentido da vida, amar, apesar de tudo. Mas, não é mérito meu Jesus me amar, ele sabendo o pior de mim. É dele. Está na capacidade de amar dele. E Jesus nos usa como somos para fazermos o melhor que podemos. E ao buscarmos servir e amar, o que acontece? A gente passa a conviver com Jesus. E aí, nessa relação, cara, ele é quem mais me ama. Por isso a gente chorou tão forte.
E o engraçado, em Ricardo cantando, e aí Jorge Fernando foi quem gravou a primeira, a primeira versão, ele é lá de Porto Seguro, e aí ele tinha me pedido, faz aí umas letras de música. Eu sentei e fiz umas 12. Ele usou algumas, depois usou outras. Eu disse assim, agora pega aí a que você achar que fica boa. E o encontro com Jesus foi de cara, assim. E ele já tinha passado, sei lá, uns 10 anos. E a gente se encontrou em um evento, e inclusive eu estava dando uma carona para ele. Aí Jorge Fernando chegou para mim e disse assim, lindo, para quem não sabe, lindo sou eu. É, lindo, eu posso lhe fazer uma pergunta? Pode. Por que essa música toca sempre as pessoas, em todo lugar que eu chego, pedem para que eu cante ela? Essa e a Ame, que foi lá, a esposa dele tinha feito. Aí eu disse para ele assim, da sua esposa eu não sei, mas essa eu sei. Se é o que? Eu disse, porque é verdade. E ele não precisou mais do que essa resposta para explicar o que ele queria, por conta do que ele sentia. Porque a letra é verdade. E aí, assim, é engraçado quando a gente fala assim dos erros da gente, às vezes os outros podem pensar que, nossa, esse cara deve estar cortando cabeça de criancinha. Não. Chico Xavier, lá com o grupo dele, e quem me contou isso foi César Carneiro, que é um dos biógrafos de Chico, né, de contador de casos de Chico, que a gente já teve vários encontros com ele. Inclusive tem uma entrevista que eu fiz com ele, que eu acho que a gente nem disponibilizou no canal ainda do CEP, mas eu localizei e vamos disponibilizar. Ele disse que uma vez ele estava, né, lá com o Chico, e aí cada um falando, Chico, pá, cada um com seus erros, cada um com seus problemas, cada um com suas questões. E aí Chico disse assim, eu também tenho esse mesmo problema. E eles riram. Chico, mas que problema? Ele disse, às vezes eu sou maledicente. E aí César Carneiro disse assim, mas como? Maledicente, Chico? Ele disse, às vezes chega uma pessoa na minha frente e eu penso assim, o cabelo dela está despenteado. Veja o que é sutileza. Isto já incomodava Chico, ele pensar isto. A gente não só fala do cabelo, fala da tinta do cabelo, faz o raio-x da pessoa, olha a roupa, calçado, não sei o quê, linha, e aí depois assim, não, a pessoa não sabe se vestir, ok? Aí assim, o Chico já estava incomodado por ele identificar que o cabelo da pessoa não estava penteado. Aí quando eu li isso, eu já vi, uma vez eu comentei isso com uma pessoa, a besteira. Cada um vai sentir como pode. Para mim foi assim, nossa, o esforço de Chico já está nesse nível. Ele não está mais aceitando nem que ele faça uma apreciação dessa forma. Porque aí cada um, né, na sua condição. Lembra disso. Não desista nunca, por pior que você se sinta agora. Porque, Jesus sabe o pior de você e ele é que mais lhe ama. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos traz a lei de amor, justiça e caridade, que é uma expressão belíssima. Olha, quando amarmos o suficiente, a gente não vai precisar de justiça. E a gente vai expressar, como bem diz André Luiz e outros espíritos, que a caridade é o amor em ação. Então, essa relação que nós estabelecemos nos leva cada vez mais a uma construção efetiva do que nós temos como proposta. Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, no próprio livro dos Espíritos, ele nos diz que o livro dos Espíritos foi escrito para que nós tivéssemos mais conhecimento sobre nós mesmos, para que tivéssemos o conhecimento de si. Então, quanto mais a gente se conhece, mais a gente se ama. Mas isso só depois de um tempo. Porque no primeiro momento a gente se decepciona. Nossa, eu achava que eu era melhor, ainda sou isso. Nossa, mas eu achava que eu era a oitava maravilha do mundo. Hã? Calma, essa fase de decepção passa. E aí chega uma hora que a gente diz assim, cara, com todos os meus defeitos eu já consigo fazer algumas coisinhas. E aí assim,
a gente começa a se amar como é, com o desejo sincero de se tornar melhor a cada passo, a cada experiência. No livro dos Médiuns, Allan Kardec nos fala da mediunidade gratuita. E é gratuita porque não se cobra, na perspectiva espírita, não se cobra em relação a isso. Mas ele não diz lá o quanto a gente ganha, embora ela seja gratuita. Que digam os que saibam, os que vivem isso. Eu vou só ilustrar para vocês rapidamente. Eu tenho uma amiga no mundo espiritual que a gente se conheceu. Né? Eu estava começando com as atividades e ela viveu lá uma experiência de câncer intenso, tanto que desencarnou. E a gente teve aí a oportunidade de descobrir, né, o câncer dela. Ela não sabia o que era, toda inchada. E aí fomos fazer uma massagem nela, assim, doía a pele de tão inchada que ela estava de gases e não conseguia liberar. Para vocês terem ideia, eu estava fazendo o trabalho com ela e ela passou mais de uma hora arrotando ininterruptamente. Chegava uma hora que ela dizia assim, pare porque eu não aguento mais arrotar, liberando. E aí a dor ia diminuindo. Mas assim, não era arrotinho não, educadinho. Não, era arrotos longos e bem sonoros. Assim, um depois do outro, um depois do outro, um depois do outro, um depois do outro, dela cansar. Bom, foi pro médico, o médico abriu, disse não tem jeito, fecha, não sei o quê, uma semana virou 15 dias, virou um mês, sei que foi quase 2 anos. E a gente acompanhou todo esse processo. No período final, quando ela já estava, né, com bem comprometimento, já não conseguia praticamente falar, estávamos fazendo uma visita no hospital e ela notou, Lindomar, quem são essas pessoas que estão aqui? Os espíritos que estavam no quarto. Eu disse para ela, Márcia, eu não sei. Você não tem como saber? Eu digo, tenho, vou perguntar. E aí me concentrei e perguntei para eles, quem são vocês? E uma das senhoras que estava lá se aproximou mais e disse, nós somos os espíritos que fomos ajudados através da mediunidade dela, nas reuniões de desobsessão. Nós alcançamos o nosso equilíbrio, porque através dela nós fomos ajudados. Ela não sabia o nome, não sabia quem era, nada disso. Mas eles, os beneficiados, sabiam. Estavam lá, o grupo orando, porque mais nenhuma substância conseguia tirar a dor que ela estava sentindo. Não tinha mais nenhuma substância, nem dose que desse. Já tinha lá em todas as doses e sentindo dor. E eles estavam ali, de vigília, de plantão, orando para que a dor dela fosse suavizada. Quantas pessoas nos servem e a gente nem imagina. Quantas mãos, encarnadas ou desencarnadas, nos auxiliam e a gente às vezes nem reconhece ou até maltrata. Então, quando a gente pensa dentro dessa perspectiva do dai de graça, o que de graça recebeste, é uma experiência extremamente interessante. E olha, eu não tenho problema com dinheiro. Vai e volta na boa. Não é isso, a gente tem problema com dinheiro. Eu até brinco às vezes dizendo assim, dinheiro não é um problema para mim, a falta dele é que é. Tentando fazer um jogo com a questão. Se é algo profissional, se vai cobrar, vai. Mas assim, a fluidez que a gente vai aprendendo, nos dá uma liberdade. Vem, pague as contas, beleza. Sabe, se der para juntar alguma coisa, para poder fazer o bem, para poder gerar benefício, joia. Então assim, mas a relação de gratuidade. E aí Léo nos fala, e Ricardo nos trouxe aqui, a gratidão. A gratidão é própria daqueles que sabem dar.
A gratidão é própria daqueles que fluem. E aí a gente vai descobrir uma coisa extremamente interessante. Quem já aprendeu a dar gratuitamente, recebe também sem qualquer enfado. Quer me dar? Beleza, você pode me dar, me dê. E ó, pode ser um cafezinho, pode ser um carro de presente. Pode ser uma borrachinha ou um notebook. Pode ser, sabe, uma caixa de fósforo, e bendito seja na hora que falta energia, até para ligar o fogão, tudo elétrico, e aí a gente toma consciência do quanto a gente está precisando da energia elétrica, seja um aparelho de celular chique. Aí, porque quem dá porque pode, gente, aquilo para a pessoa não está pesando. E às vezes a outra que pagou o cafezinho, que está lá tão restrito, ela está dando o óbolo da viúva. Tipo assim, lhe pagar um cafezinho para mim, é um esforço que não é para você, por exemplo, dar um presente caro. Porque cada um na sua condição, mas o valor com que nós fazemos o que estamos fazendo. Então, a gente estava em Votuporanga e aí foi uma luta para poder conseguir chegar lá, cancelamento de voos e tal. E aí quando chegou, aí a gente acabou não participando da atividade da terça à tarde, ia ter lá umas 250, 300 pessoas para serem atendidas. Aí não tivemos como participar, mas aí em um trabalho da sexta, com uma caravana que tinha chegado, aí no final eu acho que umas 100 pessoas foram atendidas já. E aí quando a gente estava saindo do hotel, eu disse para a Eliana, na terça não, estava na programação. Hoje nós estamos indo por nós. O evento vem aí, a pressão é maior, e a gente ficar a semana inteira sem fazer nada, a gente se descalibra. Porque uma coisa é você estar em atividade, seja atividade física ou o que for, né? Inclusive espiritual e psíquica. Você está na atividade. Ok, beleza. Que venham umas situações. A gente resolve de uma boa. Você se descondiciona. Aí você não consegue entender, porque ainda não refletiu sobre isso, por que você está sofrendo tantas pancadas e se sentindo tão frágil, tão facilmente alcançado, porque antes não acontecia. Porque antes você estava no bom combate de Paulo, você estava lá na luta, você estava lá ativo. Deixou de ser ativo, você vai sentir. Vai sentir. Porque o que lhe dava a condição de estar, né, para passar com quase tranquilidade por todas as situações, você acabou perdendo. Então, assim, a expressão dessa gratuidade é assim, parte de nós para os outros, mas isso não nos, né, inviabiliza de recebermos os benefícios. Na Gênese de Allan Kardec, quem não ama a Deus não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. E o amor nunca falha. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Vale lembrar que a Gênese nos fala, né, dessa relação com Deus, da criação do mundo, das nossas experiências de fé ou não, dentro das perspectivas teóricas, e nos leva a pensar sobre a nossa relação, né, com a vida, com o cosmos, com o universo, com Deus. E quanto mais nós temos essa compreensão, já que Deus é amor, né, então a gente vai entender efetivamente que, né, quem não ama não conhece a Deus, né, porque Deus é amor. E o amor nunca falha. Pode não ser exatamente como a gente queira. Porque às vezes a gente quer uma coisa, mas precisa de outra. Mas assim, o amor sempre cumpre a função dele. E a gente, né, caminha aí para a nossa conclusão, trazendo do livro Relicário de Luz, Autores Diversos, capítulo 53, o pequeno decálogo do serviço espiritual. Se procuras materializar o espírito, espiritualiza a matéria. Ou contrário, né? Porque às vezes a gente tenta fazer. Se desejas aumentar o uso da alma, diminui o uso da carne. Olha a relação que vai sendo construída. Se busca receber, aprende também a dar de ti mesmo. Se pretendes encontrar a luz, foge à sombra. Se busca verdadeiramente o bem, evita o mal. São coisas tão simples, lembra do simples e do certo? Que às vezes a gente diz assim, isso eu sei. A gente sabe, mas vai fazer quando? Essa é a grande questão. E às vezes uma simples questão de um lugar.
Eu sei que quando eu vou em determinado lugar, para mim fica difícil segurar a onda. Eu não vou lá. Chico Xavier teve um momento que o padre da cidade ficava dizendo que ele ia para o inferno e ficava mandando ele para o inferno. Aí ele chegou em casa todo, né, triste. A madrasta dele perguntou: Chico, o que é? Ele disse assim: porque o padre está mandando ele para o inferno. Resposta de sabedoria da mãe: ô meu filho, não vá. Entendeu? Não vá. Ele está mandando, mas você não vai. Então, assim, ó, como? Né? Se aspiras à integração com a verdade, abstente da fantasia. Se julgas o privilégio desagradado nos outros, não reclames prerrogativas ao teu círculo pessoal. Veja que isso sintetiza tudo que eu falei aqui para vocês. Se esperas realização nobre, não ouvides, não esqueça, o trabalho incessante, a persistência no bem, o estudo edificante, a sementeira benéfica e o serviço desinteressado aos semelhantes. Se aguardas a revelação dos céus, revela-te com humildade diante do Senhor e diante dos teus irmãos, com espírito de reconstrução do próprio destino. Se buscas a bênção consoladora na doutrina dos Espíritos, sob a inspiração de Jesus, nosso Mestre e Senhor, traze com alegria o Espiritismo por fora. Mas não te esqueças de conservar o Evangelho por dentro, que foi o que Ricardo buscou aqui sinalizar em vários momentos na sua fala. Quem nos diz isso? André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier. O que nós, né, queremos com tudo isso? Aplicando os ensinamentos de Jesus em nossa vida. A gente quer isso. A gente quer isso. Esta precisa ser uma ação nossa, de cada dia, para que tenhamos em mente que vimos aqui para servir e não para sermos servidos. Somente o egoísmo, o orgulho, a arrogância é que nos coloca em um lugar diferente disto. Vocês têm que me servir. A nossa predisposição para contribuir para que o mundo seja melhor já indica que a gente tem alguma consciência do porquê que está aqui. E isso muda tudo, profundamente. Amar, conviver e servir com Jesus. Com Jesus, amar, conviver e servir é mais fácil.